Olá, estamos retomando as aulas sobre a legislação penal extravagante. Estamos tratando sobre a lei de drogas. Essa é a nossa quarta aula. Na primeira aula, se vocês estão lembrados, nós já falamos sobre o histórico da drogas no Brasil, né? Vimos também a questão que envolve o bem jurídico tutelado. Vimos também a questão da complementação de sentido, né, por ser uma norma penal em branco, a definição do que se entende por droga e quando é que eu estou em acordo ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que está na portaria 344. Vimos na nossa segunda aula toda a questão relacionada ao crime de porte para consumo de drogas. Na terceira aula focamos especificamente no tráfico de drogas, né? E agora vamos trabalhar com o restante da legislação, com aqueles tipos penais que orbitam também a questão da droga, que estão definidos na mesma lei, certo? E vamos começar trabalhando com um tipo penal que até está no artigo 33, que é o artigo que define o tráfico, mas está no seu parágrafo 3º para resolver um problema que a gente encontrava quando era vigente a Lei 6368 de 76. Porque havia uma situação que se considerava bastante injusta, que era o sujeito que estava numa roda de amigos, usando droga junto com eles e passava o baseado para o colega do lado e só ao fazer isso era enquadrado na conduta de tráfico de drogas na lei velha. E se entendia aquilo como um exagero. Então veio o legislador na nova lei, na 11.343/2006, e cria um tipo específico para esse sujeito que está aqui no parágrafo 3º do 33, que é o crime de oferecer droga, eventualmente sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. Não é o artigo 28, não é porte para consumo, aquela medida que só tem penas que não alcançam a privação da liberdade. Aqui eu tenho pena de detenção de 6 meses a 1 ano, mas também não é o tráfico, né, com pena mínima de 5. Veja, detenção de 6 meses a 1 ano é menor potencial ofensivo, vai para o juizado especial criminal, pena de detenção não permite nem regime fechado, e aí há uma situação intermediária, então, entre o tráfico e porte para consumo, é uma figura que está ali entre uma coisa e outra, né? O importante é a gente destacar aqui, você está bem atento, eventualmente no exame da ordem, concursos públicos, né, costuma às vezes cair um problema, e para que você identifique a presença desse tipo penal aqui, é preciso conjugar esta série de elementares do tipo, né? Então diz o tipo penal: oferecer droga primeiro eventualmente. Quer dizer, se o sujeito vai todos os dias e oferece droga, já não é eventualmente, sai daqui e cai no artigo 33 caput, que é o tráfico. Além de ser eventualmente, tem que ser sem objetivo de lucro, né? Se eu estou lucrando, eu estou distribuindo para os meus amigos, mas ao mesmo tempo estou lucrando, eu escapo desse parágrafo 3º e caio no caput do 33. Tem que ser a pessoa de seu relacionamento. Se for um completo estranho, também vai sair daqui e vai cair no caput do 33, e para juntos a consumirem. Quer dizer, se sou eu que estou fornecendo a droga, mas não estou usando junto, eu saio daqui e vou lá para o caput do 33, que é o tráfico. Então, recapitulando, tem que estar tudo junto, né? Tem que ser uma situação eventual, tem que ser sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, e eu tenho que consumir junto a droga. Aí sim, aperfeiçoa-se o parágrafo 3º do 33, que pela especialidade prevalece sobre os demais. Ok? Vamos avançar. Crime de induzimento, instigação ou auxílio ao uso indevido de drogas, né? Artigo 33, parágrafo 2º. Induzir é criar a ideia, o sujeito não está pensando em usar. Veio o outro e disse: não, mas então use. Imaginar que o sujeito venha reclamar da vida, eu não sei o que fazer da minha vida, esse coronavírus, tal. Cara, usa droga aí que as coisas melhoram para você. Eu estou induzindo, eu estou criando a ideia que não é pré-existente na tua cabeça. Instigar é reforçar a ideia que já é pré-existente. Imagine que alguém chegue para a pessoa e diga: cara, estou pensando em usar droga. E o sujeito diz: é isso mesmo, acho que esse que é o caminho. E ele reforça, ele instiga. E auxiliar é no sentido material, né? Se ele auxilia, imagine, eu dei um exemplo até na aula anterior, né? De um sujeito que estava hospitalizado, imobilizado, que sofreu um acidente, e aí vem um amigo e injeta cocaína na veia dele. E eu disse naquela ocasião que este sujeito que está hospitalizado não comete crime nenhum, porque a conduta de usar droga, o verbo usar, não é previsto na lei. Mas o amigo que auxilia, bom, esse está cometendo esse crime aqui, né? Também com uma pena bem branda de detenção de 1 a 3 anos. Não chega a ser de menor potencial ofensivo, mas
Penas até 3 anos hoje permitem acordo de não persecução penal, né? Essa novidade trazida pelo pacote anticrime. Penas inferiores a 4 anos, sem violência, permitem a adoção do acordo de não persecução penal. Detalhe interessante, o Supremo julgou uma ADIM, que é 4274, na questão da marcha da maconha, que muitas vezes caía nessa discussão aqui, se era crime ou não era crime fazer uma marcha para defender a ideia da descriminalização da droga. E o Supremo disse que não. Defender a ideia de descriminalizar a droga não é fazer um induzimento, instigação, auxílio, muito menos uma apologia, que muitas vezes também tinha um tipo penal anterior, na Lei 6368, fazer a apologia do uso da droga. Na verdade, defender a ideia pura e simplesmente não é crime. O que eu não posso é instigar, induzir ou auxiliar, ou, num tipo penal genérico lá do Código Penal, fazer apologia ao crime. Ali também pode caracterizar alguma coisa, mas a marcha da maconha em si, só com o objetivo de discutir e defender a descriminalização, a conduta é atípica. Crime de associação para o tráfico. Nós tínhamos na Lei 6368 de 76 essa mesmíssima figura, com a mesma redação, só mudava o artigo aqui, né? Associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos, na época 12, mas aqui 33 caput, parágrafo 1º e 34 dessa lei, que são os crimes de tráfico, né? Tráfico é 33 caput, parágrafo 1º e 34. Associação para o tráfico. Na Lei Velha, como eu estava dizendo, nós tínhamos esse tipo penal e tínhamos também uma causa de especial aumento que curiosamente se referia como sendo a associação. Então você tinha um tipo autônomo no artigo 14 da Lei Velha, a associação para o tráfico, e uma causa de especial aumento chamada associação para o tráfico. E aí ficava aquela discussão, bom, quando é que eu uso o tipo autônomo, quando é que eu uso a causa de especial aumento? Depois de muita discussão, prevalecia na Lei Velha a seguinte interpretação: se ficar evidenciado que é uma coautoria ocasional, as pessoas se reuniram ali no momento para traficar, sem um vínculo associativo, se aplicaria a figura do tráfico com a causa de especial aumento associação. Se, no entanto, tivesse uma estabilidade, as pessoas se reuniram, né, com a pretensão de permanecerem associadas de forma estável e permanente, bom, esse tinha concurso material de crimes entre o tráfico de drogas e a associação para o tráfico. Nós não temos mais na lei nova a causa de especial aumento à associação. Então a lei nova é mais benéfica nesse ponto em relação à lei velha, porque não tenho mais como aumentar a pena como a causa de especial aumento pela simples coautoria ocasional. Mas aqui permanece a mesma forma de interpretar. É o mesmo raciocínio da velha figura de quadrilha ou bando, né, hoje chamada também de associação, porém associação criminosa, exigindo o que a gente chama de societas celeris, em latim, né? Societas celeris é o ânimo associativo, a vontade de permanecer associado à pessoa. Então tem que ficar evidenciado isso. É uma prova difícil de fazer, mas não impossível. A gente vê muitas vezes o Ministério Público denunciando por associação e o tribunal desclassificando ou retirando essa imputação por entender que a prova do ânimo associativo não ficou bem evidenciada. Então, normalmente são casos que vão exigir uma investigação um pouco mais apurada para caracterizar. Pena de reclusão de 3 a 10. Tá? E eu posso ter concurso de tráfico e associação, né? E aí você vai ter a somatória das penas. Nas mesmas penas do caput desse artigo também incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no 36 desta lei, que é o próximo, né? Que a gente vai ver que é o financiamento do tráfico. Então eu posso ter associação também com a figura do financiamento do tráfico, que é esse tipo penal que vem aqui no artigo 36 e que também causa uma certa discussão, porque nós temos uma novidade que na lei velha não tinha, mas nesta está presente, que é a causa de especial aumento também do financiamento. Na verdade, não tinha nem esse tipo penal na lei velha. A lei nova cria um tipo autônomo, financiamento ou custeio do tráfico, e cria também uma causa de especial aumento, financiamento ou custeio do tráfico. Quer dizer, quando é que eu vou aplicar a figura autônoma do 36? Quando é que eu vou aplicar o tráfico no 33 com a causa de aumento, financiamento do tráfico do inciso 7º?
porque os verbos são os mesmos, né? Financiar ou custear, financiar ou custear. Aqui vai se aplicar a figura autônoma, de acordo com a jurisprudência dominante no STJ, quando o sujeito não estiver envolvido na prática do tráfico, propriamente dito. É só aquele sujeito que injeta dinheiro. Ele está de fora só injetando dinheiro, como se fosse uma espécie de um investimento, ou um parceiro, ou um amigo, tal. Mas o fato é que ele está injetando dinheiro, mas ele não está traficando. Responderá por este crime aqui. Se ele estiver traficando e também financiando, artigo 33, que é o tráfico, com a causa de especial aumento do artigo 40, inciso 7º. Tá certo? Então essa é a forma que o STJ encontrou para diferenciar. Eu chamo a atenção porque esse tipo penal do 36 tem a maior pena de todos os crimes na lei. Pena mínima de 8 e máxima de 20. Vai de 8 a 20. O tráfico era de 5 a 15. Então é a maior pena de todos os tipos penais o financiamento do tráfico. Outra figura nova, em comparação com a lei velha. Na lei velha caía todo mundo num balaio do artigo 12, né? O artigo 12, que era o tráfico, abarcava quase que todo mundo ali, não havia muita distinção. O que o legislador fez aqui é estabelecer gradações diferentes de resposta penal, como ele faz aqui com a figura do informante. Artigo 37, colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput, parágrafo 1º e 34. Detalhe, eu posso ser um mero informante e responder pelo 37, ou posso integrar uma associação, e aí responder pelo crime de associação para o tráfico. Vai depender da prova, né? Se eu estou ali só, de vez em quando dou uma informação, mas eu não integro a organização, a associação, eu respondo por este aqui. Se eu já faço parte, se eu integro ali a estrutura da associação para o tráfico, eu vou responder pelo crime de associação para o tráfico e não por este aqui, certo? Essa pena é bem menor, de 2 a 6. Também crime, conduzir a embarcação ou aeronave após o consumo de drogas expondo a dano potencial e incolumidade de outrem. Bom, eu chamo atenção aqui para embarcação ou aeronave, e ele não fala nada do automóvel. Por que ele não fala nada do automóvel? Porque do automóvel está lá no Código de Trânsito. O Código de Trânsito brasileiro vai tratar dessa questão naquela figura que a gente chama genericamente de embriaguez no trânsito, mas que envolve também a questão do uso de drogas, né? Então a lei de drogas especificamente trata da embarcação ou aeronave, conduzir embarcação ou aeronave, expondo a dano potencial e incolumidade de outrem. Isso aqui é perigo concreto. Era uma mesma estrutura típica da redação originária do Código de Trânsito brasileiro. Na redação originária do crime de embriaguez no trânsito, era a mesma ideia de expondo a dano potencial e incolumidade de outrem, o que caracterizaria a figura do perigo concreto. Lá houve uma mudança, aliás, houve mais de uma mudança, né? Eles mudaram mais de alguma vez a legislação de trânsito, e hoje o crime está mais para perigo abstrato lá, né? Hoje basta que o sujeito esteja embriagado ou drogado conduzindo veículo automotor, só por isso já é o crime. Eu não tenho que demonstrar que ele está pondo em risco de forma concreta a vida das pessoas que estão transitando pelas vias. Nesse caso aqui, o perigo é concreto. Não basta estar conduzindo a embarcação ou aeronave tendo consumido drogas, né? É preciso que ele exponha dano potencial e incolumidade de outra. Então, por exemplo, conduzindo embarcação próximo da costa, passando perto das pessoas que estão tomando banho de mar, tirando cavalinho de pau, né? Ou com aeronaves fazendo pirueta no ar, alguma coisa além do simples fato de ter consumido drogas, para caracterizar o crime sob a modalidade de perigo concreto. Detalhe importante também, uma qualificadora aqui no parágrafo único, né? A pena, que normalmente é de 6 meses a 3 anos, pula para 4 anos a 6 anos, né? Se a embarcação ou aeronave for de transporte coletivo de passageiros. Né? Se é um piloto de uma aeronave que transporta passageiros, a pena sai de 6 meses a 3 anos e cai para 4 a 6. Lembra que de 6 a 3 permite acordo de não persecução penal, mas aqui de 4 a 6 já não permite mais nenhuma medida de despenalização, né? É um tratamento mais rigoroso, que vai ficar no mínimo no regime semiaberto aqui, se der 4 anos e 1 dia pelo menos, né? Causas de especial aumento previstas no artigo 40 da lei. Diz o artigo 40 que se aumenta de 1/6 a 2/3
se a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido, as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Então, tráfico internacional de drogas tem uma causa de aumento aí. Tá? E como o legislador fez a redação do artigo 40 de forma um pouco bagunçada, eu puxei o inciso 5º para ficar perto do inciso 1º, porque eles têm uma relação de proximidade aqui. Né? O inciso 1º fala em transnacionalidade e o inciso 5º fala em crimes praticados entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal. É o crime interestadual, internacional e interestadual. Tá? Então as condutas de tráfico internacional e interestadual, saiu de um estado para traficar no outro, as duas coisas podem aumentar a pena. E eu posso ter as duas juntas, hein? Tem decisões do STJ dizendo assim, ó, se a droga vem do exterior e ela se destina a mais de um estado da federação, eu faço incidir as duas causas de aumento. Posso, portanto, fazer um impacto maior aqui em termos de aumento de pena, desde que sempre se fundamente, né? Não é automático, tem mais de uma causa de aumento, matematicamente eu faço um aumento para além do mínimo previsto. É preciso uma fundamentação de acordo com a mesma jurisprudência do STJ. Outra causa de aumento, se o agente praticar o crime prevalecendo-se da função pública ou no desempenho da missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Então, se o sujeito é um agente do Estado, né? Um policial, ou um professor, ou um pai de família, né? Mãe de família, enfim, ou tem a guarda, ou está numa vigilância em relação às pessoas para quem se destina a droga, né? Essa situação de relação de subordinação, até em alguma medida, né? Em relação às pessoas que exercem essas funções aqui, faz com que a pena seja aumentada também. Outra causa de aumento está relacionada ao local em que o delito foi praticado, se ele foi cometido nas dependências ou imediações, né, proximidades, de estabelecimentos prisionais, de ensino, né, escolas, tal, hospitalares, sede de entidades estudantis, né, centro acadêmico, né, sociais, culturais, recreativas, esportivas, beneficentes, locais de trabalho coletivo, recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, unidades militares ou policiais ou em transportes públicos, ou se aumenta a pena. A ideia aqui qual é? A possibilidade de eu ter uma facilitação na difusão da droga pela aglomeração de pessoas, né? Normalmente nesses locais aqui eu tenho uma maior facilidade de difundir a droga, porque eu tenho muita gente junta, isso facilitaria. Então a ideia do legislador é, se eu for me aproveitar de fazer o tráfico nesses lugares, eu vou ter um aumento na pena. Chamo atenção para alguns detalhes aqui. Primeiro, para transportes públicos. A jurisprudência tem se inclinado a dizer o seguinte: não é o fato do sujeito ter sido preso em flagrante dentro do ônibus, de um coletivo, que por si só já implica na causa de aumento. Eu tenho que evidenciar que ele está se utilizando do transporte coletivo para traficar ali dentro. Tem que ter essa demonstração desse elemento probatório. Do contrário, se ele só está pegando um ônibus para ir de um local para o outro para traficar lá, naquele outro local e não dentro do ônibus, não incide a causa de aumento. Eu também destaquei aqui unidades militares em vermelho, né? Porque nós temos um tipo penal no Código Penal Militar que às vezes pode fazer-se prevalecer. Artigo 290 do Código Penal Militar, crimes praticados por militares, né? Tráfico e uso, ainda que para uso próprio, né? Produzir, preparar, vender e tal, e também usar, é um tipo só para as duas coisas, tá? Desde que seja em lugar sujeito à administração militar, pena de reclusão até 5. Então, o militar que trafica ou usa em unidade militar não responde pela Lei 11.343, responde pelo Código Penal Militar. Aquela figura de aumento ali é para o civil. Essa figura de aumento aqui em unidades militares é um civil que trafica numa unidade militar. Tá? Ele tem a causa de aumento. Se for um militar traficando dentro da unidade militar, ele responde pelo Código Penal Militar, o que acaba sendo um benefício, né? Porque aqui a pena máxima é de 5. Lembra que a pena mínima do tráfico é 5. E aqui a máxima é 5. Se for uso,
aí você tem um problema, né? Porque aqui você tem uma pena muito severa para a conduta daquele que usa e muito branda para a conduta daquele que trafica. É a estrutura do Código Penal Militar aglutinando as duas coisas e tratando tudo junto como se fosse uma coisa só. Voltando para a lei e voltando para causas de especial aumento, outra que nós temos no inciso 4º é se o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Que o legislador, pensando naqueles ambientes próprios do Rio de Janeiro, que a gente está acostumado a ver, mas não só no Rio hoje, isso está difundido pelo país inteiro, né? O dono do morro, aquele sujeito que exerce um poder intimidatório na coletividade e tal, se evidenciado isso, tem uma causa de aumento. O legislador quis aumentar a pena também se o traficante está usando armas para traficar, né? Emprego de arma de fogo. Só que, na verdade, ele acabou criando um benefício para o traficante armado aqui, porque se ele não tivesse feito essa referência, o uso da arma de fogo pelo traficante implicaria no crime do Estatuto do Desarmamento. Eu teria um concurso material de crimes e a pena iria bem lá em cima. Com a causa de aumento, a pena acaba ficando menor aqui do que ficaria se eu aplicasse o Estatuto do Desarmamento. Então, se a arma de fogo é empregada para o tráfico, quase com uma ideia de crime meio para crime fim, né, fica só a causa de aumento. Inciso 6º, se a prática do crime de tráfico envolver ou visar atingir criança ou adolescente, ou a quem tenha por qualquer motivo diminuído ou suprimido a capacidade de entendimento ou determinação. Aqui é a condição da vítima, uma vítima menos protegida na sua formação da psique plena, né? Criança, adolescente ou pessoa com capacidade de entendimento diminuta, né? Aumenta-se a pena por conta disso. E a última causa, eu já fiz menção lá atrás, é a questão do financiamento, já ficou esclarecido como é que isso aqui funciona. Então, com isso, a gente fecha aqui também as figuras penais da lei de drogas, né? Vimos em 4 aulas, esmagadora maioria, se não todas as questões que são mais relevantes para você ter sucesso aí, tanto no exame da ordem quanto na tua atividade profissional futura. Então, por hoje é isso. Próxima aula trataremos de sonegação fiscal. Até mais, tchau.